Veja, eu mandei aí no grupo de WhatsApp, não sei se você pegou, os slides que nós vamos usar essa semana e na próxima. Na verdade, o último tema que nos falta, todos os outros nós já vimos, é o estudo do habeas corpus e do mandado de segurança. Então, o habeas corpus, o mandado de segurança e a revisão criminal. Hoje eu quero ver com vocês lá a, a parte mais histórica desse desenvolvimento do HC, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre essa evolução histórica, e na semana que vem a gente, para encerrar o semestre, faz uma abordagem um pouco mais prática, falando aí sobre o mandado de segurança e a revisão criminal, né? Hoje eu quero só falar um pouquinho sobre essa evolução histórica e as características gerais do habeas corpus. Bem, ele tem uma origem bastante remota, né? Uma origem ainda no direito romano. Então, no direito romano, a gente já vai perceber a estruturação do habeas corpus, não é à toa que ele tem essa linguagem latina. Numa tradução livre, habeas corpus seria tome-se o corpo, e ele já era utilizado naquela época para o enfrentamento de questões ligadas à liberdade motora. Então, ele já tinha realmente um uso, né, voltado efetivamente para a liberdade motora. A gente vai ter sempre o tratamento aí do habeas corpus já na sua gênese romana, voltado para essa liberdade de locomoção. Dentro desse cenário, dentro desse sentido, o que a gente vai perceber é que ele chega no Brasil com esse mesmo tratamento, ou seja, o olhar do HC sempre é voltado para o direito à liberdade motora, à liberdade de locomoção, à liberdade de ir e vir. É para isso que existe o habeas corpus, é uma garantia essencial voltada para esse tipo de proteção, né? Então, o que se busca na estruturação do habeas corpus é realmente que a gente possa ter como um escudo para eventuais ações ofensivas, agressivas ao direito de ir, vir e ficar. E aí eu queria fazer um corte, começar a nossa aula. Nossa aula hoje tem duas partes. Eu quero primeiro ver com vocês a parte histórica do HC e depois os aspectos mais práticos do uso do habeas corpus. Quando a gente analisa historicamente a estrutura histórica, eu queria começar num decreto régio de maio de 1891. Veja que eu estou antes da proclamação da independência. E nesse decreto real, ainda de Dom João, nós tínhamos a construção de que o habeas corpus já era utilizado para o uso na liberdade, na proteção à liberdade motora, né? Na redação do decreto, repito, está nesse material que eu enviei pelo WhatsApp agora há pouco, ele diz assim: todo cidadão que entender que ele ou outro sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus a seu favor. Então a gente vai perceber que ele já fala em 1821 na figura do cidadão, ou seja, na ideia de que o cidadão tinha efetivamente já o direito de pleitear a seu favor a estrutura da garantia do habeas corpus. E aí o que é que vem logo depois? Né? Temos a proclamação da República, da Independência, né, em 1822, e aí, claro, numa proclamação de um novo modelo de Estado e com o peso que tem a proclamação da independência, na verdade eu estou criando efetivamente um novo Estado, foi necessário, se fez necessário, que eu produzisse ali uma nova Constituição. Então a Constituição ela é gerada a partir dessa necessidade de estruturar, de pôr em pé, né, essa rotina de um novo Estado. Então, o novo Estado passa efetivamente a ter a disciplina de uma nova construção de modelo estatal e, consequentemente, a necessidade de uma nova Constituição. E isso vem na Constituição Imperial. Então, em 1824, como consequência imediata, direta da proclamação da independência,
nós vamos ter a ideia de que a nova Constituição, a Constituição Imperial, vai organizar qual seja a estrutura do habeas corpus. Mas essa Constituição de 1824, ela não tratou do habeas corpus. Então, o texto da Constituição Imperial, ele não trata efetivamente do HC. O HC, ele é ignorado nessa Constituição aí de 1824. Então, nós vamos ter como uma omissão constitucional, né, no texto de 24, a figura do HC. E aí ele vai aparecer do Império no Código de Processo Criminal do Império. Eu vou ler para vocês agora a redação do artigo 340. O Código de Processo Criminal do Império é de 1832. No seu artigo 340, ele diz: todo cidadão que entender que ele ou outrem sofre uma prisão ou constrangimento ilegal em sua liberdade, tem direito de pedir uma ordem de habeas corpus. Então, ele tem direito de pedir realmente uma ordem de habeas corpus. Veja, portanto, que durante o Império, a estrutura que nós vamos ter é uma estrutura essencialmente infraconstitucional. Então, durante o Império, há a previsão do habeas corpus, existe uma previsão legal para o habeas corpus, mas essa previsão se restringe a uma previsão infraconstitucional. Então, a Constituição de 1824, ela é omissa em relação ao habeas corpus, ela não tratava do habeas corpus, mas a gente vai ter na construção do Código de Processo Criminal de 1832 a previsão, sim, do HC. E é essa cara que o HC vai ter durante todo o caminhar do Império. Então, durante todo o Império, nós vamos ter essa cara para o habeas corpus. Então, o habeas corpus ele é não constitucional e voltado para a proteção da liberdade de locomoção. Em 1889, vocês muito bem sabem, vem a proclamação da República, temos a proclamação da República em 1899, e da mesma forma que aconteceu depois da proclamação da independência, foi necessária a construção de uma nova Constituição. A Constituição anterior não atendia, né, ela não resolvia os ditames próprios que a gente vai ter na estrutura constitucional, ela não tinha como atender os ditames da estrutura constitucional. E aí, criando um novo modelo de Estado, a partir da República, era necessário a criação de um novo texto constitucional. E esse novo texto constitucional vem aí em 1891. Então, veja, o texto constitucional de 1824, a Constituição do Império, é omissa em relação ao HC. Temos o HC de uma norma infraconstitucional. Depois, a gente vai ter, na proclamação da República, a criação de uma nova Constituição, agora sim a Constituição Republicana de 1891, e ela passa a constar expressamente no seu texto a previsão do habeas corpus. Então, veja só, a primeira vez que o habeas corpus ganha status constitucional é com a Constituição Republicana de 1891. Então, a gente vai ter aí a Constituição Republicana trazendo o HC. Só que ele trouxe o texto da Constituição, trouxe o HC dentro de uma redação muito interessante. Eu vou ler para vocês agora o artigo 72, parágrafo 22 da Constituição Republicana de 1891. Ele fala assim: dar-se-á habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Então, a gente vai ter aí o HC efetivamente sendo previsto no texto constitucional, no artigo 72, parágrafo 22, mas vejam, ele trabalhava ali com determinadas hipóteses efetivamente
bastante amplas, porque ele vai falar o seguinte: cabe o HC para qualquer tipo de violação a direito. Então, ele não especifica, prestem muita atenção nisso, ele não especifica na Constituição de 1891 que o uso do HC deve ser voltado apenas e tão somente para a liberdade motora. Então, a gente não encontra no HC em 1891 a previsão que nós tínhamos desde o direito colonial, passando pelo direito imperial, que HC é feito para proteger o direito de locomoção. Então, com essa redação que a gente vai ter na Constituição Republicana, surge uma dúvida. Tá? Então, veja só, eu vou ler de novo o que diz aí o parágrafo 22 do artigo 72. Dar-se-á o habeas corpus sempre que o indivíduo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder. Veja que ele simplesmente suprime no texto constitucional a expressão liberdade de locomoção. Não há no texto constitucional essa expressão. E aí surgiu uma dúvida, né? Qual era a dúvida? O legislador constituinte não falou em liberdade de locomoção porque ele não precisava, porque era óbvio, o HC sempre foi relacionado à liberdade de locomoção, ou ele não falou porque ele de propósito não queria falar, porque ele queria estender o uso do HC. É essa a grande dúvida que assalta os operadores do direito no final do século XIX. Essa dúvida vai ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vai dizer, olha, se o legislador constituinte de 1891, ao definir no texto da Constituição, não falou que o HC vai ser usado apenas para o direito ou a proteção ao direito à liberdade motora, se ele nada fala sobre isso, devemos entender que ele vai ser utilizado para proteger qualquer direito líquido e certo. Ele deve ser utilizado para qualquer direito líquido e certo. Então, vejam, repito, o que é que nós temos aqui. A Constituição Republicana de 1891 não tratou, foi omissa em relação à questão de ser o HC uma garantia exclusiva para a liberdade motora. Ela falou em termos gerais, ela falou em termos amplos. Então, diante desses termos amplos, a dedução que o STF faz ao interpretar esse dispositivo é realmente no sentido de que só deve ser cabível essa restrição quando o legislador constituinte fizer. Se ele não o fez, não devemos nós, operadores do direito, fazer. Então, o entendimento do Supremo é: use o HC para qualquer direito que você tenha uma ofensa mediante uma ação de violência ou de ilegalidade. Este entendimento do Supremo Tribunal Federal, no final do século XIX, ficou conhecido como doutrina brasileira do habeas corpus. Então, o que é a doutrina brasileira do habeas corpus? Que é a doutrina brasileira do habeas corpus? É a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal sobre o texto da Constituição de 1891, dizendo que, já que a Constituição não restringiu, não limitou o uso para o uso efetivamente para a liberdade motora, que eu posso usar para qualquer direito líquido e certo ofendido. Esse entendimento do Supremo vai valer até 1926. Então, ele vale de 1891 até 1926. Em 1926, o que acontece? Temos uma reforma no texto da Constituição, há uma reforma no texto constitucional, e esta reforma faz com que eu inclua no texto da Constituição de 1891 a expressão liberdade motora. Então, veja só, essa doutrina brasileira do habeas corpus, que permitia o uso do habeas corpus não apenas
para garantir o direito à locomoção, mas para qualquer outro direito líquido certo, valeu de 1891 a 1926, porque em 1926, tomem nota dessa data, há uma reforma ao texto constitucional e eu incluo no texto constitucional o dispositivo da liberdade motora. Então, passa a existir no texto constitucional a previsão expressa de que eu vou usar, sim, o HC como garantidor, como garantia da liberdade de locomoção. Então, a cara que o HC tem hoje, ou seja, ser um instrumento constitucional de proteção à liberdade motora, ele só tem a partir de 1926. Então, essa data é bastante emblemática, porque é a partir de 1926 que a gente vai enxergar, que a gente vai perceber a existência dessa determinada cara que nós temos hoje, ou seja, o HC como um instrumento constitucional voltado essencialmente, primariamente, para a proteção à liberdade motora. Então, fazendo um breve resumo do que a gente viu até agora. A Constituição Imperial de 1824 nada falava sobre o HC, apenas o Código de Processo Criminal do Império. Portanto, durante o Império, a matriz do HC era uma matriz infraconstitucional. Vem a República, vem a Constituição de 1891 e com ela a gente passa a ter a estrutura constitucional do HC. O HC passa a ter essa estrutura constitucional a partir de 1891. Ele não tinha até então. Porém, a Constituição, ao tempo que eleva ao seu patamar o habeas corpus, retira a exclusividade do uso do habeas corpus para a liberdade motora. E aí eu vou poder usar para o enfrentamento de qualquer direito líquido e certo. E isso vai até 1926. 1926 é a primeira vez que o habeas corpus vai ter no Brasil a cara que a gente conhece. O uso para a proteção à liberdade motora e a previsão constitucional, né? A previsão constitucional. É isso que a gente vai ter em relação a esse determinado momento da estrutura do HC. E isso vai ser reproduzido nas constituições posteriores, né? 1934, a gente tem a previsão entre HC e mandado de segurança, portanto, o mandado de segurança ele é criado na Constituição de 1834, de 1934, perdão, e aí a partir de 1934 é que a gente vai ter essa estrutura dupla, habeas corpus de um lado e mandado de segurança do outro. E é assim que vai ser reproduzido nas constituições posteriores, 1967 e 69, 1988. Então, o HC ganha a estrutura constitucional em 1926. Em a Constituição de 1988, vai disciplinar aí, no seu inciso 68, né, que conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer por violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Essa é a estrutura que a gente tem hoje na Constituição brasileira. Então ele vai falar aí, sempre que alguém sofrer, portanto, já existe o risco concreto. Quando ele fala em alguém sofrer, é porque eu já estou limitado da minha liberdade de locomoção. Eu já estou preso. Aí porque a gente vai usar o habeas corpus liberatório nesse caso. Quando ele fala em ameaçado de sofrer, é porque ele está se referindo efetivamente à possibilidade de que você venha a ser limitado indevidamente na tua liberdade. Lembrando que essa ameaça de sofrer deve ser uma ameaça concreta, deve ser uma ameaça robusta, ela não pode ser uma ameaça abstrata. Então, quando eu falo de que eu estou sendo ameaçado de sofrer indevidamente uma restrição na minha liberdade motora, eu tenho que delimitar muito bem que ameaça é essa. Ou seja, qual é a ordem legal, qual é o processo legal que eu estou sofrendo. Eu não posso usar o HC de uma forma aberta, de uma forma ampla. Vou usar o HC para proteger e evitar que eu seja preso em qualquer forma. Não. Eu tenho que usar o HC preventivo, nesse caso, para a proteção
e o ataque de uma situação de uma ameaça concreta. Então, veja, quando a Constituição fala em sofrer ou ameaçado de sofrer, é porque ela quer proteger tanto a situação onde já tem um encarceramento ou a situação onde aquele encarceramento é possível, né? Mas tem que delimitado dentro de uma situação específica. Quando ele fala em sofrer, a gente vai falar do habeas corpus liberatório, né? Quando ele fala em ameaçado de sofrer, a gente vai falar do habeas corpus preventivo. Há, portanto, um habeas corpus preventivo em relação a esse tipo de situação. Rafael, qual é a diferença? A diferença é o pedido. Porque quando a gente fala de habeas corpus liberatório, o meu pedido vai ser para que eu seja solto, né? Para que eu realmente seja solto. Quando ele fala em habeas corpus preventivo, eu quero evitar que aquela ameaça se materialize. Então, haverá a concessão do habeas corpus e eu vou pedir a expedição de um salvo-conduto. O salvo-conduto é o instrumento que faz com que esse habeas corpus preventivo venha a se materializar. Ou seja, eu estou dizendo que há uma ordem de prisão contra mim, ilegal, e eu efetivamente vou ingressar com habeas corpus preventivo para isso. Nesse cenário, o que, é que eu vou esperar? A expedição de um salvo-conduto para impedir que eu venha a ser preso. Ainda no texto constitucional, veja que ele fala aí em violência ou coação. Aqui foi um excesso do legislador no sentido de deixar claro que é tanto a violência quanto a coação que podem ser as causas detonantes do uso do HC. Mas veja só, ele aqui fala mais do que ele precisaria, porque na verdade violência é o gênero. Violência é o gênero. Eu tenho violência como gênero. E aí da violência eu vou extrair duas espécies: a violência física ou a violência psíquica, a violência intelectual. A violência física é quando eu estou encarcerado, é quando eu estou preso de fato, fisicamente, né? E a violência intelectual ou psicológica vai ser o que ele chama aí de coação. Então, o legislador constituinte, ele falou duas coisas que, na verdade, se a gente analisa do ponto de vista teórico, tem uma relação de gênero e espécie. O gênero é a violência, coação é a espécie. Então, eu tenho um gênero que é a violência física e intelectual, essa violência intelectual psicológica, ele usou a expressão coação. Mas qual foi o objetivo do legislador? É deixar claro que eu posso usar efetivamente o HC tanto quando estiver fisicamente preso, ou seja, há uma violência física, quando existe apenas um elemento psicológico, um elemento moral em relação a isso, uma ordem de prisão que não foi efetivada, ser réu de um processo legal. Por exemplo, se eu sou réu de um processo legal, é por isso que nós podemos utilizar o habeas corpus como um instrumento de trancamento da ação penal. Porque se eu sou réu de um processo, considero esse processo um processo ilegal. E por que esse processo seria ilegal? O juízo é incompetente, o fato é atípico, quem me acusa não tem legitimidade, já houve uma causa de extinção de punibilidade. Por todos esses motivos, eu posso ter a ilegalidade desse determinado processo. Então, eu posso utilizar o HC para trancar, para liquidar, para matar esse determinado processo. E qual é a justificativa? Ora, a justificativa é: para que eu vou esperar esse processo acabar, eu ser condenado, sofrer uma prisão ilegal, se eu posso eliminar a causa de tudo isso, que é o próprio processo? E qual seria a base? O ameaçado de sofrer. Eu estou ameaçado de sofrer por uma coação, uma prisão ilegal. Aqui é uma relação de causa e efeito. Processo ilegal gera uma condenação ilegal, portanto, gera uma prisão ilegal. Então, para evitar essa prisão ilegal, eu saio anulando os eventos anteriores e anulo o próprio processo. É por isso que eu vou poder usar o HC como um instrumento de trancamento da ação penal indevida que eventualmente eu entenda sofrer. Né? E aí, finalmente, ele fala ao final, no mesmo inciso, de ilegalidade ou abuso de poder. Ora, ilegalidade ou abuso de poder, aqui, de novo, o legislador constituinte, ele falou mais do que precisava. Ele foi além do que ele precisava. Por quê? Porque, efetivamente, o que nós vamos ter quando ele fala em abuso de poder, ele está se referindo ao poder estatal, ao poder do Estado. Ora, quem é que delimita
o poder do Estado ele vai ser delimitado pela lei. Então, veja só, quando ele fala em ilegalidade ou abuso de poder, de novo ele confundiu gênero e espécie. Mas ele faz isso de propósito, porque a Carta Constitucional é uma carta político-jurídica. Então, ela não é direcionada somente para técnicos, ela é direcionada para o povo em geral. Então, ele usa uma linguagem, às vezes, não muito técnica, mas a gente vai perceber que esse uso de uma linguagem não muito técnica é feito de propósito, para que seja mais didática a mensagem que ele vai passar. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: eu tanto posso usar o habeas corpus contra um mero ato de ilegalidade, feito, por exemplo, por um particular, como eu posso usar o habeas corpus para reprimir um ato de abuso de poder, aí seria do poder público. Rafael, me dê um exemplo de habeas corpus utilizado contra o particular. Veja, por 2 vezes já caiu no exame de ordem situações, questões que tratavam disso. Na primeira vez, ele dizia que você era procurado como advogado pela família de um jogador de futebol, jogador esse de futebol que tinha ido à concentração do clube e lá tinha ficado preso. Então imagina, jogador de futebol antes do jogo foi à concentração e lá o clube de futebol fechou o portão e não deixou ninguém sair. Você era procurado pela família desse jogador e deveria se posicionar como advogado. Ora, a decisão aqui qual é? O uso do habeas corpus. Porque aquele clube de futebol não pode fazer isso. Eu tenho um contrato com o jogador, ele tem que se concentrar antes das partidas, perfeito. Mas se ele não faz, que eu aplique uma multa, que eu rescinda o contrato de trabalho, eu não posso passar a chave e dizer, você está preso. Que só quem prende, mesmo assim, dentro de determinados limites legais e constitucionais, é o Estado. O particular não pode fazer isso. Uma outra questão também no exame de ordem veio com a questão da alta hospitalar. Aquele determinado paciente já estava liberado pelo médico, mas o hospital não dava alta porque ele não tinha pago a conta. Também uma possibilidade do uso contra particular de habeas corpus. Né? Então a gente vai usar o habeas corpus, nesse caso, contra o particular. E aí veja que fica redonda a utilização do HC. Tá? Queria ver agora algumas questões mais práticas. A gente já viu a evolução histórica, vimos a construção atual na Constituição do HC. Eu queria tratar algumas questões mais práticas. Primeira coisa, em 2012, aproximadamente aí há 8 anos, o Supremo Tribunal Federal deu uma organizada, ele organizou efetivamente a estrutura geral do uso do HC. Como é que ele fez essa organização? Ele disse o seguinte, olha, porque até então, o que é que acontecia, pessoal? Até 2012, todo mundo usava o HC livremente, ou seja, eu achava que o HC cabia para tudo, então, mesmo cabendo um recurso, eu usava era o HC. E o HC era processado. Em 2012, agosto de 2012, em algumas decisões em sequência, o Supremo Tribunal Federal dá uma organizada, ele faz um freio de arrumação. Ele vai dizer, olha, naqueles casos em que exista um recurso cabível contra aquela decisão, use o recurso, não o substitua por um HC. Então você só vai usar o habeas corpus se não tiver o recurso, diz o Supremo em 2012. Eu só vou permitir, diz o Supremo Tribunal Federal, que você substitua o recurso pelo HC, ou seja, que o HC vire um sucedâneo, um substituto recursal, se eu perceber que a tramitação do recurso ela não vai proteger o teu direito à locomoção de uma forma satisfatória. Em português, se tem recurso, não use o HC. Só em situações excepcionalíssimas você poderia substituir uma coisa pela outra. E é esse o entendimento que vem sendo adotado até hoje. Tá? Então, é possível substituir um recurso em sentido estrito, uma apelação, etc., por um HC? Sim, é possível. Mas isso só será possível quando não existir efetivamente um recurso que possa atender satisfatoriamente a proteção ao teu
direito motor, tá? Porque se eu perceber que aquele recurso atende ao que eu quero, use o recurso e não o HC. O HC é o extremo do extremo. Ou não há um recurso contra aquela decisão, contra aquela situação, ou esse recurso, por algum motivo, não me atenderia satisfatoriamente. Aí, excepcionalmente, eu posso substituir o recurso pelo HC. E aí vamos falar um pouquinho sobre os sujeitos do HC. Né? O habeas corpus ele tem 3 sujeitos básicos que eu preciso ter em mente. O paciente é o dono da liberdade motora que está ameaçada, o coator e o impetrante. Então, são as 3 figuras que nós precisamos identificar no HC. O paciente, o coator e o impetrante. Tá? O paciente é o dono dessa liberdade motora, que já está preso ou ameaçado de sofrer prisão. O coator é de onde parte essa ilegalidade, ou seja, de onde parte a ordem legal, de onde parte essa determinada questão. E, por fim, o impetrante, que é a pessoa que vai interpor o HC. O que é importante em relação ao impetrante? É que o HC tem o que nós vamos chamar de jus postulandi irrestrito. Qualquer pessoa pode apresentar aí o habeas corpus, qualquer pessoa pode apresentar uma ação de habeas corpus. Eu não preciso ser advogado, não preciso ser bacharel. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal aponta que é mais ou menos 1/3 dos HCs que chegam até lá são interpostos pelos próprios presos. Então, o próprio preso pode interpor o seu HC. Então, por que é tão importante identificar essas pessoas? Porque na hora que eu identifico quem é o coator é o delegado, o ator é o juiz, ou seja, de onde está partindo aquela ordem legal, eu vou saber qual é o juízo competente. Porque o juízo competente para processar e julgar o HC é sempre um juízo acima do coator. Então, se eu vou ingressar com HC contra o juiz, será no Tribunal de Justiça ou no Tribunal Regional Federal. Se eu quero ingressar com HC contra o Tribunal de Justiça, vai ser no STJ. Se eu quero ingressar contra o STJ, vai ser no STF, e assim por diante. Então, identificar quem é esse coator, ou seja, de onde emana essa ordem legal, é fundamental para que a gente possa identificar qual é efetivamente o juízo que vai processar e julgar o habeas corpus. Né? Ufa, falei tão rápido, vocês entenderam? Então, quais são os pontos centrais desse estudo do habeas corpus? É uma ação constitucional, mas é uma ação constitucional que nasce em 1891 com uso amplo para qualquer direito de locomoção. Em 1926 ganha a cara que tem hoje e vai adotar isso até 1988. Pode ser utilizada para trancar uma ação penal, quando eu percebo que aquela ação penal ela é realmente ilegal, né? Eu posso ali usar para o trancamento da ação penal, e é importante que a gente veja que a substituição daquela determinada uso de HC, ou melhor, o uso do recurso por um HC é possível, mas em situações extremas. Quais são essas situações extremas? Onde não existe um recurso ou aquele recurso não é capaz de proteger efetivamente o meu direito. Tá? E vimos a questão dos personagens, o ator, impetrante e o paciente. O paciente é o dono, efetivamente, da liberdade motora que está sendo indevidamente cerceada, e o impetrante é aquele que vai ingressar com habeas corpus. Lembrando que o impetrante pode ser qualquer pessoa, eu não preciso ser advogado, não preciso ter procuração, não há nenhum tipo de limitador para isso, tá bom? A gente vai ficar por aqui hoje, e na próxima terça-feira a gente acaba o semestre, acaba a matéria, tá bom? Então na próxima terça-feira a gente vai falar sobre mandado de segurança e revisão criminal, e aí de hoje a 15 dias a gente faz a nossa última e terceira prova. Tá combinado? Então, semana que vem a gente termina a matéria e no dia 16 a gente faz a terceira e última prova. Como eu sempre faço, eu estou gravando essa aula, daqui a pouquinho, agora à noite, eu já subo para o meu canal e já disponibilizo para vocês lá no WhatsApp. Tá bom? Alguma dúvida mais? Então, pessoal, boa noite. Até a semana que vem, se Deus quiser.